Olá, amigo e amiga de perto ou de longe, sejam bem-vindos nesse vídeo. Vou compartilhar com você esse tapete de crochê oval perfeito que você já viu ali na entrada do vídeo e vou usar esse barbante Apollo da Círculo, tá? É a torção 6. Um cone tem 627 metros, vamos gastar a metade mais ou menos. E o tex é 957. Vou usar também uma agulha para crochê 3,5 milímetros. E usei as cores cinza escuro com um cinza claro. Usamos também uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios e um pinguinho de cola para tecido. Se você gostar do passo a passo, comente, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o meu canal. Amiga, vou deixar para você no comentário fixado e na descrição desse vídeo o link para você conhecer o meu crochê online. Caso você deseje entrar para essa turma maravilhosa do crochê, seja muito bem-vinda. A gente se encontra do lado de lá. Obrigada! Para esse tamanho aqui, você vai iniciar com 32 correntes. É isso aqui. Você inicia com 32 correntes. Eu vou fazer uma amostra um pouco menor. Eu inicio fazendo a primeira corrente, né? Ajusto aqui, fazendo o nozinho inicial. Em seguida, vou fazer 12 correntes. Doze correntes é apenas a amostra, tá? Para o passo a passo, você vai fazer 32 correntes. Feito as 32 correntes, vamos iniciar fazendo duas correntes. Duas correntes é a altura do meu ponto alto. Se você preferir, pode fazer com 3 correntes, caso você esteja acostumada. Eu vou usar apenas 2 correntes, que vai representar o meu primeiro ponto alto. Laçamos o fio, pulamos aqui a terceira correntinha e vamos introduzir aqui na quarta correntinha. Veja, um ponto alto. A correntinha é a base do ponto. Então, esta terceira correntinha é a base das duas correntes que eu fiz para iniciar. Na sequência, vamos fazer um ponto alto dentro de cada correntinha, até chegarmos lá no final da nossa carreira. Vai ficar assim. Chegando no final, eu tenho aqui na minha amostra 12 pontos altos, contando com as correntes. Um ponto alto dentro de cada corrente. Para esse passo a passo aqui da aula, você fez 32 correntes.
Então, você vai ter aqui 32 pontos altos, tá? Essa primeira corrente, esse primeiro ponto, nós vamos usar para os aumentos. E esse último ponto aqui, também vamos usar para os aumentos. Veja que aqui na amostra eu tenho 12, então eu vou usar menos 2, o primeiro e o último, para os aumentos. Vamos ter aqui no centro do tapete 10 pontos altos. Para você, fica assim: 32 menos o primeiro, a primeira corrente, o primeiro ponto para aumentos, menos o último para os aumentos. Você vai ter aqui no corpo do tapete 30 pontos altos, tá bom? 30 correntes, 30 pontos altos. Aqui eu estou com 12, mas você está com 32 pontos altos, certo? Nessa última correntinha, que eu te falei que é a correntinha dos aumentos, vamos colocar aqui dentro 5 pontos altos. Observe que ele já está virando, já está dando a volta aqui. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tinha um ponto aqui antes desses 4 pontos de aumentos para fazer a volta. Vamos virar aqui desse lado e vamos fazer mais um ponto, que seria o primeiro ponto da parte de cima. Veja, vai ficar assim. Então, nós estamos dentro da última correntinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes serão os pontos de aumento. Agora, vamos introduzir aqui no próximo ponto e fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Este fio do início do trabalho, você segura ele aqui junto com o seu trabalho sobre a agulha, porque dessa maneira nós já vamos arrematando este ponto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira de baixo, até chegarmos aqui no nosso último ponto. Vai ficar assim. Observe, completamos a carreira em pontos altos. Esse fio aqui do início, nós já trabalhamos sobre ele. Você pode puxar um pouquinho, ajustar e já pode cortar este fio. Ele já está arrematado. Voltando aqui, veja, nós temos aqui as minhas duas correntes, que são o primeiro ponto alto e essa correntinha da base. Então, aqui nós já temos um, vamos fazer aqui, nessa última correntinha, o último ponto alto desse lado. Aqui nós fizemos 6 pontos para os aumentos, aqui também temos um aqui e um aqui. Então, nessa mesma correntinha, vamos colocar mais 4 pontos altos.
Observe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E o primeiro aqui, as duas correntes, 6. Então, nós temos 6 pontos altos desse lado, na última correntinha, 6 pontos altos desse lado, na primeira correntinha, e aqui no meio do seu tapete, você vai ter no corpo 30 pontos altos, tanto desse lado como desse lado. Então, nós vamos fechar aqui a primeira carreira e iniciar a segunda. Ajuste bem essa correntinha. Não vamos introduzir aqui nas duas correntes iniciais. Nós vamos pular este primeiro ponto, vamos introduzir aqui, olha. Pegando o ponto inteiro, no segundo ponto, laçar e puxar, passar pela correntinha. Aqui nós pulamos as correntes, nosso primeiro ponto, e fechamos no segundo ponto, tá? Aqui nós vamos com um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos iniciar a segunda carreira do mesmo jeito que iniciamos a primeira. Nós vamos fazer uma, duas correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos laçar o fio. Os próximos pontos, não vamos pegar aqui, ó, no ponto baixo. Nós vamos desprezar essa laçadinha da frente e fazer o ponto alto apenas na laçadinha de trás. Se você quiser fazer um tapete mais grosso, mais firme aqui, você pode, ao pegar a laçadinha, pegar essa laçadinha aqui, ó, que tá atrás da laçadinha, tá vendo? Você pode fazer assim, pegando as duas, você vai ter uma textura mais grossa e mais firme. Eu deixei já aqui no canal o vídeo ensinando a fazer esse ponto alto aqui, com textura mais grossa e mais firme. Se você não viu, você veja aí, é só você colocar na pesquisa como melhorar o seu crochê. Aí você vai aprender isso aqui, tá? Então, vamos continuar aqui, pegando apenas na laçadinha de trás, fazendo um ponto alto dentro de cada ponto alto, até chegarmos no último ponto alto, antes do aumento. Chegando aqui no grupinho de aumentos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos aumentar para 12. Então, vamos fazer 2 pontos altos dentro de cada um desse grupo de 6 pontos. Observe a nossa voltinha, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Aqui no primeiro ponto, fora do grupo de 6, vamos fazer um ponto alto, pegando na correntinha de trás. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto, até chegarmos aqui no nosso grupinho de 6 pontos. Chegando aqui no nosso grupinho de 6 pontos, veja,
dentro da última corrente, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é as duas correntes iniciais que pulamos. Então, de 6 pontos, vamos para 12. Vamos colocar 2 pontos dentro de cada ponto, pegando na laçadinha de trás. Você observa que nós estamos trabalhando na laçadinha de trás e essa laçadinha da frente, que nós estamos pulando, deixando sem fazer, ela vai formando esse trilho aqui. Fica bem, um efeito bem bonitinho. Então, ali nós estamos fazendo 2 pontos dentro de cada ponto. Conferindo, 2, 4, 6, 8, 10, para 12 faltam 2, os 2 últimos. Observe, aqui onde nós pulamos as correntes, temos esse fiozinho aqui, ó, sobre as correntes, tá? Então, nesse último fiozinho, que está sobre as correntinhas que nós pulamos, nós vamos fazer os 2 últimos pontos de aumento. Agora, aqui estamos com 12 pontos, 6 aumentos. Aqui, nessas duas laterais, você vai ter sempre 6 aumentos em todas as carreiras até o final do trabalho. Não importa o tamanho que você faça o seu tapete. Você vai ter 6 aumentos de cada lado até o final. E aqui, no corpo, entre um aumento e o outro, você vai ter a mesma quantidade de pontos do lado de cima, a mesma quantidade aqui no lado de baixo, ó, tá? Então, cada lateral 6 aumentos e aqui a mesma quantidade de pontos daqui, certo? Então, vamos terminar a nossa carreira aqui sem fechar, tá? Não vamos fechar aqui nas correntes. Vamos pular as correntes novamente. Você vai começar todas as carreiras desse jeito. Pula as 2 correntes. No primeiro ponto alto aqui da frente, fazemos um ponto baixíssimo. Agora, aqui na terceira carreira, nós vamos fazer os aumentos de maneira que nós vamos aumentar um ponto, tanto aqui na parte de cima, como na parte de baixo. Então, nós vamos iniciar do mesmo jeito 2 correntes. Você vai iniciar sempre desse jeito. E aqui, no ponto alto da frente, vamos copiar os pontos altos, pegando apenas na laçadinha de trás, até chegarmos lá no nosso primeiro grupinho de aumentos. Chegando aqui no nosso primeiro grupinho de aumentos, temos 6 grupinhos, vamos fazer assim, no primeiro ponto, um ponto sozinho, e o aumento no segundo ponto. Então, no primeiro pontinho, um ponto sozinho. No ponto da frente, 2 pontos juntos. Vamos repetir isso nos outros 5 grupinhos de 2 pontos, tá?
Então, veja, ó, no primeiro ponto, um ponto sozinho. No segundo ponto, 2 pontos dentro dele. Vamos copiar isso aqui até chegarmos aqui no último grupinho de aumentos. Finalizamos aqui a voltinha de aumentos, confere. Olha, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Lembra que eu falei? Em todas as carreiras vamos ter 6 aumentos. Aqui nós vamos no pontinho da frente, copiar o ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, pegando a laçadinha de trás do ponto, até chegarmos lá nos nossos aumentos. Chegamos nos nossos 6 grupinhos de aumentos e vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado aqui. Nós temos aqui o grupinho de 2, no primeiro ponto, fazemos um ponto sozinho. E no segundo ponto, 2 pontos dentro do mesmo ponto. No grupinho da frente, vamos copiar do mesmo jeito que fizemos ali o primeiro. No primeiro ponto, um ponto sozinho, no ponto da frente, 2 pontos juntos. Vamos fazer isso até chegarmos aqui no nosso último aumento. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, está faltando um. Então, nós temos aqui o último grupinho. No primeiro ponto, fazemos um ponto sozinho. E no segundo ponto, fazemos 2 pontos juntos. Aqui terminamos nosso grupo de 6 aumentos. Você observa que aqui nós temos o fiozinho que está sobre as correntes que nós pulamos. Então, nós vamos fazer um pontinho aqui. Então, veja, na primeira e na segunda carreira, você tinha a mesma quantidade de pontos aqui no corpo. Começamos com 32, tiramos um para uma lateral e outro para outra lateral, que é o ponto de aumento. Aqui você tinha 30 pontos. E na segunda carreira também. Agora, a partir dessa terceira carreira, nós vamos aumentar um ponto em cada carreira, não importa o tamanho que você vá fazer. Toda carreira vai ter um pontinho de aumento. Esse pontinho, vou te ensinar, você que está iniciando, para você entender o que você está fazendo. Esse pontinho, olha, quando nós chegamos aqui, veja, nós tínhamos o grupinho aqui de aumentos, tá? Então, veja, nós fizemos um pontinho aqui no primeiro e 2 no segundo. Então, esse pontinho aqui é o pontinho de aumento. Você vai contar aqui, você vai ver que você está com 30 pontos. Então, o aumento será aqui, toda vez que você terminar a carreira. Porque aqui, na verdade, olha, esse aumento aqui, ele está aqui, ó, tá? É igual em todas as carreiras. Aqui nós temos um pontinho e aqui 2 de
aumento no segundo ponto aqui do grupo. Então, esse é o pontinho de aumento nessa terceira carreira. Então, na terceira carreira, vamos ter um pontinho a mais aqui e um pontinho a mais aqui. Então, nós vamos começar a aumentar o corpo. O aumento será feito sempre aqui, nesse último ponto. Então, veja, terminamos aqui os aumentos, temos aqui essa correntinha, que é do ponto baixíssimo, que está sobre as correntes que nós pulamos. Pulamos aqui no início, mas vamos fazer aqui, agora, para encerrar a carreira. Tá vendo? Depois do aumento, vamos ter um pontinho antes das correntes. Aí, você vai ter um pontinho a mais aqui, um pontinho a mais aqui, tá bom? Você vai contando para o seu oval ficar perfeito. E aqui vamos terminar do mesmo jeito. Vamos pular as correntes, vamos aqui para o próximo ponto, fazer um baixíssimo. E vamos iniciar a nossa próxima carreira do mesmo jeito, com duas correntes. Vamos para a laçadinha de trás, da frente, fazer um ponto alto, copiar, tudo igual, um ponto alto dentro de cada ponto, até chegarmos lá nos nossos aumentos e voltamos juntas novamente. Chegamos no nosso grupinho de aumentos, veja, no primeiro ponto aqui fazemos um ponto. E no segundo ponto, o aumento. 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto. Agora aqui, observe, nós temos um ponto aqui sozinho, que é o ponto que estava entre os dois grupos de aumentos. Então, nós vamos fazer um ponto alto dentro desse ponto sozinho e no grupinho a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro e 2 no segundo. Então, veja, na carreira anterior, você tinha um pontinho sozinho entre os dois grupos de aumento. Nessa carreira, vamos aumentar um pontinho. Lembra que eu falei que vamos aumentar um pontinho em todas as carreiras. Então, veja, entre o grupo de aumentos, olha, um aqui e um aqui, nós vamos ter 2 pontos. Na carreira de baixo, a gente tinha um ponto sozinho. Nesta carreira, vamos ter 2 pontos sozinhos entre o grupo de aumentos. É só isso, tá? Então, nós vamos aqui, ó, no ponto que está sozinho, fazer um ponto sozinho. No grupinho, no primeiro ponto, copia um ponto sozinho e no segundo ponto do grupinho, fazemos 2 pontos dentro dele. Dessa maneira, nós vamos ficar com 2 pontinhos sozinhos entre os grupos de aumentos, tá bom? Vamos copiar isso aqui até chegarmos aqui no nosso último ponto de aumento. Fizemos os 2 pontos sobre o último ponto aqui do grupinho de aumento. Estamos com 6 aumentos e vamos continuar copiando. No próximo ponto, na laçadinha da frente, na laçadinha de trás, de cada ponto, fazemos um ponto alto, até chegarmos lá no nosso grupinho de aumentos.
Caminhamos em pontos altos até chegarmos aqui no nosso primeiro grupinho de aumentos. E vamos fazer o mesmo que fizemos desse lado aqui. No primeiro ponto, fazemos um ponto. E no segundo ponto, 2 pontos. Exatamente igual o outro lado, veja. Aqui nós temos um ponto sozinho e o grupinho. Vamos fazer um ponto sozinho aqui no primeiro do grupo, 2 pontos aqui. Então, nós vamos fazer um ponto sozinho dentro do pontinho que tá sozinho. Um ponto sozinho dentro do primeiro aqui do grupinho. E dentro do segundo, fazemos 2 pontos juntos, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Vai ficar como esse lado aqui. Nós vamos ficar com 2 pontos sozinhos entre os grupinhos de aumentos, tá bom? Então, nós vamos copiar isso aqui até chegarmos aqui no nosso último ponto de aumento. Um ponto sozinho, um ponto sozinho, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Aqui nós temos 5 pontos de aumentos e vamos fazer o último. No ponto da frente, no ponto que está sozinho, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, no último ponto do grupinho de aumentos, 2 pontos juntos. Veja, o último ponto está aqui, 2. Estamos com 6 aumentos. E para finalizar a carreira, nós vamos fazer os pontinhos que estão à frente. Nesta carreira de baixo, nós tínhamos um pontinho sozinho entre os aumentos. E aqui, antes das correntinhas, depois do aumento, fizemos um pontinho sozinho. Então, aqui, nesta carreira de agora, nós estamos fazendo 2 pontinhos entre os aumentos. Então, aqui, depois do aumento, vamos ter 2 pontos. Olha, temos um ponto aqui, é o último da carreira, e esse pontinho aqui que está sobre as correntes que nós pulamos. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos para finalizar a carreira. Você vai lembrar que na carreira anterior você fez um, e nesta carreira você irá fazer 2 pontos para finalizar a carreira. Lembra que eu falei que nós íamos fazer um ponto de aumento em cada carreira? Então, aqui nesta carreira de baixo, nós fizemos um pontinho antes das correntes. Nesta carreira aqui, a gente tá fazendo 2, um pontinho a mais. Então, em todas as carreiras, vai ter esse pontinho a mais, que será o aumento aqui do corpo do tapete, tá? Veja, aqui nós tínhamos um pontinho entre os aumentos, aqui finalizamos com um pontinho sozinho. Aqui nós temos 2 pontinhos entre os aumentos, aqui nós vamos finalizar com 2 pontinhos sozinho. Você pode se basear por aqui, para saber se a sua carreira está completa, certinha, para iniciar a próxima carreira, tá? Porque em todas as carreiras serão
desse modo aqui. Então, veja, terminamos com 2, pulamos aqui as correntes e vamos no ponto alto, fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma carreira copiando isso aqui, tá? Então, você vai iniciar do mesmo jeito, 2 correntes, vai para a laçadinha de trás do ponto alto da frente e vai fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto, pegando na laçadinha de trás, até chegarmos aqui no nosso grupo de aumentos. Chegando aqui no nosso primeiro grupinho de aumentos, no primeiro ponto, um ponto sozinho, e no segundo ponto, 2 pontos juntos. Veja, na carreira de baixo, a gente tinha 2 pontos entre os aumentos. Nesta carreira, vamos ter 3. Vamos aumentar um ponto em cada carreira entre os aumentos também. Então, veja, vamos fazer aqui um ponto sozinho. Ó, nós temos 2 pontos sozinho. Um ponto sozinho no grupinho. Um ponto no primeiro ponto. E no segundo ponto do grupinho, 2 pontos. É bem fácil assim, é só uma questão de atenção. Veja, fizemos os 2 pontos aqui. Olha, nós temos 2 pontos sozinhos. Então, nós copiamos esses 2 pontos. Olha, um ponto sozinho, segundo ponto sozinho. Aqui no grupinho, um pontinho sozinho. De 2, fomos para 3. E os 2 pontos juntos, tá? Então, nós vamos copiar isso. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho. E um ponto sozinho. É o último aqui do aumento, ó. 2 pontos juntos. Na carreira de baixo, você tinha 2 pontos sozinhos entre o grupinho de aumento. Nesta carreira, você vai ter 3 pontos entre os grupinhos, tá? Aqui já é cópia, né? Como você pode perceber. Eu vou terminar aqui os aumentos, vou copiar esses pontos altos e quando chegar aqui no primeiro grupinho de aumento, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. É só você copiar. Se você não lembrar, você volta o vídeo um pouquinho, tá? É um ponto no primeiro, 2 no segundo. E aqui, vamos fazer 1, 2, 3 sozinhos e 2 pontos. É só você voltar o vídeo um pouquinho e copiar o que nós fizemos desse lado aqui, tá bom? Terminei aqui o grupo de aumentos, copiei os pontos altos aqui do meio e fiz os aumentos aqui nessa outra lateral. Estamos com 6 aumentos. Aqui, lembra que eu te falei que nós estamos com 3 pontinhos altos sozinhos antes do grupo de aumento. Então, se nós temos 3 pontos aqui, você vai finalizar aqui com 3 pontos. Veja, aqui está o último grupinho de aumentos de 2 pontos. E aqui à frente, nós vamos, lembra que na carreira de baixo, terminamos com 2 pontinhos depois do último aumento. Então, nesta carreira, vamos terminar com 3 pontinhos.
você pode se basear por aqui. E verificar, olha, aqui no lacinho, na correntinha que está sobre a corrente que nós pulamos, aqui você sempre vai fazer o seu último ponto alto da carreira. Então, veja, olha, 3 pontos altos depois do grupo de aumentos, que são os 3 pontos altos que estão aqui. Na próxima carreira, lembra que eu falei que nós vamos aumentar 1 ponto por carreira? Na próxima carreira, você vai ter aqui entre os aumentos, em vez de 3, 4 pontos. E vai terminar a sua carreira com 4 pontos. Na próxima carreira, você vai ter 5 pontos entre os aumentos. E vai terminar a sua carreira com 5 pontos, tá bom? A mesma quantidade de pontos que você tem entre os aumentos é a mesma quantidade que você vai terminar aqui a sua carreira, conferindo que está certinha para iniciar a próxima. Então, aqui, eu vou te mostrar aqui já no tamanho grande, aonde você irá chegar. Deixa eu achar aqui onde nós paramos. Veja, nós paramos aqui, ó. 1, 2, 3 pontos entre os 2 grupos de aumentos. Então, a próxima carreira é tudo cópia, você vai copiar. E aqui você vai ter, olha, 1, 2, 3, 4 entre os aumentos. Na carreira da frente, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos entre os aumentos. Aqui eu troquei a cor, já vou te explicar já como você vai trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... antes, entre os pontos de aumento. Na próxima carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre os aumentos. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre os aumentos. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos entre os aumentos. Aqui eu troquei a linha, voltei para o cinza escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos entre os 2 grupos de aumentos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos entre o grupo de aumentos. Na próxima carreira, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos entre os aumentos. E na próxima carreira, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Essa aqui é a nossa última carreira de aumentos. 13 pontos, olha, entre os 2 grupos de aumentos, tá? Então, aqui nós temos 13 com essas duas aqui iniciais, né? Então, nós temos 15 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras. Aí, eu troquei o fio novamente para fazer
o barrado, finalizando aqui o nosso tapete. Então, você vai fazer até essa altura de 13 pontos entre os dois grupos de aumentos, que é a carreira 15, tá? E se você quiser fazer nesse modelo aqui da aula, você vai fazer, deixa eu ver, a última aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos entre os aumentos, e aí trocar o seu fio, fazer mais 4 carreiras e depois mais 4 carreiras. Lembrando que você pode trocar o seu fio da maneira que você desejar, tá bom? Aqui, para fazer essa troca de fio, eu fiz da seguinte maneira: depois do último ponto, cortei aqui o meu fiozinho, puxei aqui, levei para a agulha de tapeceiro, pulei as correntes, e aqui no primeiro ponto alto, de trás para frente, pegando as duas laçadinhas aqui do ponto, trouxe o fio para frente. Introduzi aqui na laçadinha, olha, no meio, e trouxe o fio novamente para frente. Aqui eu pego mais esse pontinho aqui, ó, que está na frente, para ficar mais seguro. E aqui mesmo introduzo de frente para trás e levo o fio lá para trás para arrematar. Viro aqui para o avesso, desço com esse fio aqui, um pouquinho para baixo, ando com ele por aqui, olha. Nesta carreira aqui, que tem esses pontinhos, um pouquinho. Aqui dou um nozinho cego, coloco um pouquinho de cola para tecido, espero secar e depois corto bem rente, tá? Dessa maneira, você vai ter aí um acabamento bem bacana. E aqui você entra com a sua outra cor. Você pode usar várias cores, sobras de linhas, fica assim, bem bonito. Eu já fiz vários com sobras de barbante, fica assim bem colorido, bem bonito. Aqui, veja, o aumento está aqui. A correntinha está aqui. Eu vou começar no mesmo lugar. Quando nós fechamos aqui a carreira, se a gente fechasse aqui, a gente ia pular as correntes. Então, eu vou pular as correntes, como se eu estivesse fazendo aqui, ó, nessas carreiras. Vou pular as correntes e vou iniciar aqui, no primeiro ponto alto, tá? Vamos fazer aí um ponto alto falso. Vou fazer uma laçada, introduzir aqui, no primeiro ponto alto aqui, depois das correntes, na laçadinha de trás. Vamos laçar o fio e puxar.
laçar o fio, passar por dentro de 2 correntes, laçar o fio, passar por dentro de 2 correntes. Ajuste esse fio aqui. Deixe ele aqui do lado esquerdo. Introduz na laçadinha de trás. E vamos fazer aqui os nossos pontos altos. Esse fio aqui, você vai trabalhando sobre ele do mesmo jeito que nós fizemos aqui na primeira carreira. Ao terminar, você puxa ele aqui. Se quiser, passa um pouquinho de cola para tecido, um pinguinho apenas, espere secar e corte bem rente, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer agora essas cópias que eu já te mostrei ali à frente. Vamos trabalhar aqui as 15 carreiras, contando desde a primeira até chegarmos lá na carreira com 13 pontos dentro dos 2 aumentos, tá? Será 13 pontos aqui, você vai terminar a sua carreira com 13 pontos e vamos estar com um total de 15 carreiras e voltamos para finalizar. Bem, amiga, aqui eu fiz umas carreirinhas a mais, troquei as cores em cada carreira, só para te sugerir a brincar com as cores, né? Você pode fazer o mesmo tapete com várias mudanças de cores, tá bom? E chegando aqui na última carreira, vamos cortar o nosso fio e fazer o barradinho. Aqui, olha, o seu tapete vai estar desse tamanho aqui. Veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Então, você deve estar aqui com 15 carreiras e nós temos... Vamos ver aqui, tem um aumento aqui. Nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos entre os grupos de aumentos, tá? Então, essa daqui é a minha última carreira. Agora, nós vamos passar uma carreira de suporte para o biquinho, tá bom? Você está aqui nessa última carreira com 244 pontos. Mas o barradinho é múltiplo de 8. Para amiga que ainda não sabe o que é múltiplo, veja, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos para cada motivo aqui do barradinho. Então, o nosso total de pontos aqui tem que ser múltiplo de 8. Nós estamos com 244 e o próximo número múltiplo de 8 são 248 pontos. Então, nós vamos aumentar 4 pontos aqui na carreirinha de suporte para dar certinho aqui o nosso biquinho. Então, você está na sua carreira 15 com fio cinza escuro. Vou fazer aqui o último ponto que soltou. E vamos cortar aqui o nosso fio. Vou fazer o mesmo acabamento que nós já fizemos ali. Do mesmo jeito, tá? Colocar aqui na agulha. Venho aqui,
Coloco no primeiro ponto alto, de trás para frente. Aqui no ponto que nós terminamos, no último ponto, no meio das correntinhas. Vou pegar mais um fio aqui do ponto alto para ficar bem seguro. E aqui mesmo você leva esse fio para trás. Aqui você faz um caminho com o fio. Pode fazer um nozinho cego. Depois do nozinho cego, coloca um fiozinho, um pinguinho de cola para tecido. Ó, vou fazer o nozinho cego aqui. Espere secar essa cola, esse pinguinho de cola, e corta aqui bem rente, tá bom? E agora sim, vamos voltar com o fio cinza claro para fazer o nosso biquinho. Então, pegando o fio aqui, olha, vou dar uma volta, ó, como se fosse um nozinho. Laçar o fio. Vou introduzir aqui na laçadinha de trás. E criar aqui um ponto alto falso. No ponto da frente, um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto, circulando aqui toda a nossa carreira. Sempre que fazemos peças no formato circular, oval, trabalhamos com aumentos, olha. Você vê que aqui eu tenho um aumento. Eu, normalmente, quando vou fazer qualquer biquinho ou qualquer barrado em crochê, antes do barrado ou do biquinho, eu faço uma carreira inteirinha de pontos altos, ou se estiver trabalhando com ponto baixo, meio ponto alto duplo, não importa o ponto. Eu faço uma carreira inteirinha de pontos, sem aumentos nenhum, que é para a finalização ficar assim bem oval, bem redondinho, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos altos, sem aumento nenhum, circulando aqui toda a volta da nossa peça. Carreira completa em pontos altos. Fiz aqui o último ponto e aqui nesse falso ponto alto tem dois fiozinhos aqui, ó. Introduzimos os dois fiozinhos e fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fazer 3 correntes que representam o nosso primeiro ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Vamos fazer aqui um grupinho de 5 pontos altos. Feito o grupinho, vamos fazer 5 correntes de separação aqui em cima e de separação aqui embaixo, 1, 2, 3. Pulamos 3 pontos, vamos para o ponto da frente,
fazer o primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto e quinto. Novamente grupinho com 5 pontos altos. Esse aqui é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos novamente fazer aqui as 5 correntes de separação. Novamente pular 3 pontos aqui embaixo e no ponto da frente repetir o grupinho com 5 pontos altos. Então, nós vamos copiar isso aqui por toda a carreira e voltamos para finalizar a carreira. Carreira finalizada. Fizemos aqui o último grupo de 5 pontos altos, 5 correntinhas de separação. Temos aqui os 3 pontos à frente a ser pulados. Vamos introduzir aqui, olha, nas correntinhas da frente, laçar o fio e puxar, e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto. E aqui no ponto do meio, ó, temos 5 pontos, né? No ponto número 3, no ponto do meio, vamos fazer um ponto baixo. Laçamos o fio, vamos trabalhar aqui no espaço de correntes. Pulamos 2 pontos, vamos para o espacinho de correntes e vamos fazer aqui dentro um grupo com 9 pontos altos. Aqui é uma quantidade de pontos que vai preencher todo o nosso espaço de correntinhas aqui. De repente, seu ponto é mais apertadinho que o meu e não preencha, você coloca um pontinho ou 2 a mais, desde que fique assim, ó, preenchido e retinho, tá? Aqui nós vamos pular o primeiro e o segundo ponto, vamos introduzir aqui no terceiro ponto e prender esse leque de pontos altos com o ponto baixo. Então, o segredinho é aqui, ó. Você vê que a hora que eu prendi, aqui ele encosta assim, um no outro, tá? Então, você vê, se a sua quantidade de pontos for pouca, ele tá longe assim, então você faz mais pontinhos, desde que você encoste assim, ó, tá bom? Aqui nós vamos pular 2 pontos, veja, nós pulamos 2 pontos aqui, o ponto do meio, fizemos um ponto baixo, pulamos 2 pontos aqui. E aqui nós vamos repetir o nosso leque de pontos altos. No meu caso aqui, estou fazendo 9 pontos. Nove pontos, pulamos 2 pontos aqui no terceiro
prendemos com um ponto baixo. Laçamos o fio, pulamos 2 pontos, vamos para a argolinha da frente e copiar tudo igual. Então, dessa maneira aqui, você vai fazer toda a sua carreira. Circulamos toda a carreira e voltamos juntas novamente. Circulamos toda a nossa carreira e chegando aqui no último grupo de pontos altos, sem laçar o fio, temos aqui o pontinho baixo, onde nós iniciamos a carreirinha, vamos introduzir dentro dele, laçar e puxar, passar pela laçada da agulha. Aqui nós vamos passar pela laçada novamente e cortar o fio para o arremate. Esse fio você vai colocar na agulha de tapeceiro. Puxe bem. E vai descer com esse fio um pouco mais para baixo, como nós já fizemos na troca de cores. Dá um nozinho cego, coloca um pinguinho de cola para tecido, espere secar e corte bem rente. Aqui, olha, você vê que nessa amostra eu fiz um suplá. Você vê aqui, olha o tamanho dele, pegando aqui, indo até aqui do outro lado, olha. Ele tem 40 centímetros. Ficou bem assim, ó, bem grandinho. Pode até fazer com uma carreira a menos. E aqui na largura, vou pegar aqui, ó, desse biquinho aqui que é maior, tá? Vou descer com ele aqui até o outro biquinho, ele ficou com 37 centímetros. É um tamanho bem grandinho, você pode até fazer com uma carreira a menos. Aqui na amostra eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras para aplicar o barrado. Você pode até fazer com 8 carreiras, que vai ficar um suplá bem bacana. A diferença foi que aqui, o nosso tapete, nós iniciamos com 32 correntes, tá? Aqui é o tapete e aqui é o suplá que eu fiz aqui durante a aula. E aqui para o suplá, eu comecei com 12 pontos, tá? Então, 12 pontos dá um suplá bem bacana. É o mesmo modelo aqui, só para a aula não ficar tão grande, né? E aqui, olha, você tem o tapete já prontinho, tá bom? Se você gostou do passo a passo, deixe seu like. Eu vou dobrar aqui ao meio, porque o meu espaço aqui é bem pequeno. Não tem como eu abrir mais aqui para você ver. Aqui ele está ao meio. Veja, ó, tô pegando aqui da pontinha até aqui. Deu 30 centímetros, ó. Então, ele vai ter 60, 60 e pouco centímetros de largura. E aqui eu vou medir, olha, o comprimento dele. Vou até lá no fim. Ele vai ter mais ou menos uns, olha, uns 70
75 centímetros. É um tamanho médio, já de médio para grande, tá bom? Compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo semanal. Eu te agradeço muito pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus e a gente se encontra no próximo passo a passo de crochê, se Deus quiser e Ele quer.